Para você, o que diferencia os seres humanos dos demais seres vivos? Bem, uma das grandes diferenças entre nós e um cachorro, por exemplo, é a nossa capacidade de nos comunicar, de usar linguagens e símbolos para transmitir ideias, experiências de vida e história. Podemos dizer que a comunicação, entre outros aspectos biológicos, foi fundamental para a evolução humana. Isso porque a nossa interação social possui relação direta com o nosso desenvolvimento mental, o desenvolvimento cognitivo. É por meio da comunicação que nós, seres humanos, adquirimos conhecimentos, criamos nossa cultura, nossos valores e por aí vai. A comunicação caminha de mãos dadas com a história. Os pesquisadores não conseguem determinar com exatidão quando o ser humano desenvolveu a habilidade de se comunicar, mas é certo que essa habilidade influenciou a evolução social e intelectual da nossa espécie. Para entendermos melhor isso, precisamos recordar as aulas de história. Você deve lembrar que a história pode ser dividida em dois grandes períodos. A pré-história, que antecede a escrita, e o início remonta aproximadamente milhões de anos antes de Cristo, e a história propriamente dita, que ocorre após o surgimento da escrita, a partir de mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Lembrando que a história não é uma ciência exata, então alguns povos ainda não tinham desenvolvido a escrita nesse período de transição entre a pré-história e a história. Foi na pré-história que o homem começou a dominar a natureza, a criar utensílios e desenvolver a linguagem para poder se comunicar. Nesse processo surgiram as pinturas rupestres, onde nossos ancestrais começaram a expressar o cotidiano através de desenhos feitos em cavernas e pedras. Com o decorrer dos anos, muitos anos, os seres humanos saíram das cavernas e passaram a habitar casas construídas por eles, deixando de ser nômades. Nesse período surgiu também a tecelagem, a modelagem de argila e os primeiros passos para a agricultura e para os meios de comunicação. Nesse período, homens e mulheres começaram a desenvolver técnicas de registro do cotidiano em ossos, pedras e outros suportes. Entre os anos 5.000 e 4.000 a.C., passamos pela Idade dos Metais, último período da pré-história, onde os humanos desenvolveram o domínio sobre os metais, o cobre, o bronze, o ferro, incluindo os metais preciosos. Esse é um período de grandes transformações. Os povoados passaram a constituir centros urbanos. Surgem tecnologias mais desenvolvidas, o que favoreceu a agricultura, os meios de transporte e o comércio. Aos poucos, ocorre a transição entre a pré-história e a história. A escrita começa a aparecer lá na Mesopotâmia, na forma de cuneiformes em placas de argila, e no Egito com a escrita hieroglífica e os velhos e conhecidos papiros. Você sabia que no Império Romano, lá no ano de 59 a.C., já existia uma espécie de jornal? Pois é, o nome do jornal era Relatos Diários ao Povo de Roma. Tudo bem que não era exatamente o jornal como conhecemos hoje. Naquela época, as notícias eram gravadas em placas de pedra ou de madeira. No Império Romano também podemos encontrar um registro bem curioso, que nos indica que o que hoje conhecemos como fake news já existia por lá há muito tempo. No ano 31 a.C., em meio à disputa entre Otaviano e Marco Antônio pela sucessão do Império Romano, Otaviano usou técnicas de propaganda para manchar a reputação de Marco Antônio e influenciar a opinião pública sobre quem deveria assumir o império. A campanha incluía múltiplas acusações imprecisas de caráter preconceituoso, afirmando que Marco Antônio havia se tornado uma marionete nas mãos da esposa Cleópatra, rainha do Egito. A campanha também inflamava muitos estereótipos e preconceitos anti-orientais que já existiam entre os antigos romanos. Enfim, para resumir e concluir a história, Otaviano convenceu o povo romano e muitos aliados do seu oponente no Senado que Antônio havia perdido a cabeça e se entregado ao fascínio de Cleópatra. Com isso, a guerra foi declarada. Quando os dois lados se enfrentaram, Otaviano saiu vitorioso e Marco Antônio e Cleópatra se suicidaram. Mas enfim, vamos voltar para a história da evolução da comunicação. Eu falei que o jornal da antiga Roma era gravado em pedras, não foi? Isso porque o primeiro registro de jornal manuscrito em papel só apareceu mais tarde, no ano de 713 d.C., lá na China. Foi também na China que a primeira, vamos dizer, impressora foi desenvolvida, mas essa impressora era bem diferente das que conhecemos hoje em dia.
ela utilizava tipos de madeira para fazer gravação em papéis. Isso é muito interessante, pois, embora essa impressora já existisse na China desde o século VII, ela só chegou na Europa no século XV. Mas no lugar dos tipos de madeira, a versão europeia, desenvolvida pelo alemão Gutenberg, utilizava tipos metálicos móveis. Além disso, ele desenvolveu uma tinta que permitia impressão na frente e no verso do papel. Hoje parece bobeira, mas na época isso era uma super novidade. Pois é, a chegada dessa impressora na Europa provocou uma verdadeira revolução no mundo da comunicação. Isso porque, antes de Gutenberg, a imprensa, a Bíblia, por exemplo, era toda manuscrita. Imagine escrever uma Bíblia toda à mão. Isso levava anos. Com isso, poucas pessoas tinham acesso a livros e a informações. A novidade se espalhou pelo Ocidente. Houve uma rápida reprodução de exemplares de livro, o que permitiu que mais pessoas tivessem acesso à informação, implicando em radicais transformações na política, na arte, na religião, em toda a vida humana. Para você ter noção, a produção de livros durante os primeiros 50 anos após a impressora de Gutenberg superou com folga a produção ocorrida nos 1000 anos anteriores. Com isso, o conhecimento, que antes era restrito à igreja e à nobreza, ficou mais acessível, mas ainda era algo quase que exclusivo daqueles que possuíam riquezas. Como você deve imaginar, a impressora foi sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. As empresas de comunicação e jornalismo passaram a investir em qualidade e velocidade. Se a impressora manual de Gutenberg do século XV imprimia cerca de 50 páginas por hora, em Londres, o jornal The Times, em 1814, introduziu a impressora cilíndrica, movida a vapor, o que permitiu a produção de cerca de 1000 páginas por hora. E esse número só foi aumentando com o passar do tempo. No século XVIII e XIX, os líderes políticos perceberam o grande poder que a imprensa exercia sobre a opinião pública. Nesse período, jornais independentes, partidários, de movimentos sociais e de caráter político se popularizaram no Ocidente. No Brasil, temendo o caráter revolucionário da imprensa, a coroa portuguesa impôs censura e proibição de produção gráfica no país. Só em 1808 surge o primeiro jornal impresso brasileiro, o Gazeta do Rio de Janeiro, publicado pela imprensa régia, que pertencia à coroa portuguesa, ou seja, não existia liberdade de imprensa. Até 1822, a imprensa régia foi a única tipografia existente no Brasil e imprimia jornais, atos políticos e outras informações do interesse do Império. Se lá na pré-história as grandes mudanças aconteceram de uma forma bem lenta, aqui na história, principalmente após a Revolução Industrial, as tecnologias e a vida em sociedade se transformaram de uma forma bastante acelerada. Você sabia que em 1837 Samuel Morse inventou o telégrafo por impulso elétrico? Esse aparelho era usado para a transmissão das mensagens telegráficas. Em 1844, aconteceu a primeira demonstração pública do telégrafo. Na época, esse meio de comunicação se tornou a forma mais rápida de se comunicar a longa distância. Em 1868, depois do telégrafo já ter se expandido pela Europa, foi criada a primeira linha transatlântica. A comunicação por telégrafo passou a ligar o Brasil à Europa em 1874, começando a partir daí um maior intercâmbio de informações. O jornal impresso a essa altura já estava super desenvolvido. Em 1880, a fotografia começou a ser usada na imprensa diária, tendo sido a Alemanha o primeiro país a produzir revistas graficamente ilustradas com fotografias. Mas apesar do crescimento da imprensa desde a impressora de Gutenberg, o aumento do público leitor só veio acontecer de verdade no século XX. Mas guarda essa informação que no próximo vídeo iremos falar mais sobre isso. Por hoje é só. Tchau e até a próxima!